Sejam bem-vindos a mais um Sniper. Venha acompanhar o que aconteceu no mês de outubro. Durante o mês de outubro, aplicamos e testamos uma nova metodologia na nossa unidade de Brasília, a metodologia 3D, que possui 3 pilares: digno, digital e desenvolvido. Tivemos a primeira turma do RecTech, onde abordamos a importância da inclusão digital, apresentando funcionalidades de novos aplicativos e plataformas como o Gov. Além disso, a gente teve a segunda turma do nosso curso de Introdução à Informática em parceria com a Escola Corporativa da Nova Cap, que novamente foi um grande sucesso. Ampliamos o nosso atendimento para um acompanhamento com os familiares, onde realizamos 3 visitas domiciliares e levamos a doação de cesta básica para essas famílias. E também realizamos 15 atendimentos psicológicos entre os atendidos e os familiares. E no nosso próximo encontro, já iremos abordar sobre tudo o que aconteceu durante o ano de 2025 na nossa retrospectiva. Tchau, tchau! No mês de outubro, tivemos várias ações importantes. Recebemos a visita de estudantes de Direito que vieram conhecer de perto o nosso trabalho e levar essa experiência para a faculdade. Realizamos uma reunião com a Casa de Acolhimento Atitude da cidade do Cabo de Santo Agostinho, fortalecendo nossos vínculos e parcerias, e iniciamos o curso de eletricista em parceria com o Patronato Penitenciário, ampliando as oportunidades de qualificação para os egressos. Iniciamos o curso de eletricista em parceria com o Patronato Penitenciário, ampliando as oportunidades de qualificação para os egressos. Participamos de uma reunião de alinhamento com o nosso financiador, o Ação pela Paz, com foco no fortalecimento das atividades do projeto. Participamos de uma reunião de alinhamento com o nosso financiador. Encerramos o mês com uma palestra sobre o Outubro Rosa, reforçando a importância da prevenção e do autocuidado. Hoje, nos despedimos do Sr. Osmar, um homem cuja trajetória marcou profundamente o nosso trabalho e a vida de muitos egressos. Olá pessoal, tudo bem? Aqui Joel Novaes, estamos no ar com o Sniper do mês de outubro de 2025. O Sniper é o balanço que as equipes do Instituto Recomeçar faz com as ações que acontecem ao longo do mês. Nós vamos direto com a nossa colega, a psicóloga Sabrina Carmo, que cuida dos números, da apuração das estatísticas que ocorrem ao longo do mês. Vamos lá, Sabrina? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Sabrina. Geralmente eu trago o nosso impacto do mês vigente, né? Nesse caso seria outubro, mas como o Joel já disse para vocês anteriormente, infelizmente no início de novembro a gente perdeu o seu Osmar. E aí quando chegou nesse momento em que eu sabia que eu tinha que fazer esse fechamento, mostrar os nossos indicadores, o nosso impacto, eu senti que se eu mostrasse só outubro, estaria faltando um pedaço muito grande, muito forte, porque o seu Osmar junto com o Leonardo, né, são co-criadores dessa ideia, né? O Recomeçar cresceu, depois veio eu, a Karina, o Senna, a Aline, o Joel, todo mundo que está aqui ou que já passou, e todo o impacto gerado do Recomeçar começou com esses dois, com a ideia desses dois. E o seu Osmar foi e é fundamental em tudo isso. Então, de uma forma simbólica, né, eu quis trazer o impacto do Recomeçar como um todo. Qual o impacto que o seu Osmar, com essa decisão de mudança de vida, ajudou a criar na sociedade, né? Então, como os números aqui expostos, em relação ao cadastramento foram 13.483, socializações 7.370, pessoas formadas no desenvolvimento 5.235, atendimento psicossocial, socioemocional 4.772, papo reto 2.889,
encaminhamento para o mercado de trabalho, 2.360. Geração de renda, 1.224. Acompanhamento com egressos, ou seja, os egressos que estão no mercado ou egressos prestes a entrar no mercado de trabalho, 12.209. Matriculados em qualificação profissional, 4.585. Formados em qualificação profissional, 2.539. Total de atendimentos, 55.392. Da mesma dinâmica que eu trago, né, do mês, eu sempre gosto de converter, como a gente faz muito atendimento grupal, individual, eu gosto de converter em senhoras, né, porque a gente tem uma noção do impacto real de como toda essa estrutura que esses dois aqui nessa foto ajudaram a construir e abrir o caminho, né, e como tudo isso impacta as pessoas. Quantas horas de atendimento o Recomeçar nesses 10 anos gerou? Então, só em minutos está na casa do 1 milhão. 3,5 milhões, 3,5 milhões de minutos, é até estranho falar isso, né? Quando a gente converte por horas, dá 59 mil horas. A gente convertendo em anos, é como se fosse 6 anos e 8 meses sem parar de impacto. Por que isso? Né? Como eu falei, a gente tem um atendimento grupal, tem atendimento individual. Então, quando a gente olha para isso tudo, em homenagem ao Seu Osmar, né, especificamente, o que o Seu Osmar ajudou a construir e que cada um que está aqui e que passou por aqui ajuda a construir continuamente, é muito impacto, é muita mudança de vida. Porque essas horas de atendimento são para homens e mulheres que já erraram, que já cometeram crimes, já cometeram coisas horríveis para a sociedade, mas que tomaram uma decisão de recomeçar e com isso a gente construiu uma estrutura muito interessante que ajuda essas pessoas nesse processo de recomeço. E o mais importante aqui, eu vou mostrar todo esse impacto, todos esses números, e vou falar que isso é o legado do Seu Osmar, a vida do Seu Osmar? Não, isso aqui é só uma parte da vida dele, né? O que o Seu Osmar era e é para todo mundo que teve contato com ele é muito maior que números, é muito maior que tudo, é uma coisa imensurável. Né? Eu só quis trazer um pouco dessa noção como homenagem mesmo, né? De tudo que ele fez e que ele representa pra gente do Recomeçar. Falei aqui com o Gabriel e com o Joel que queria fazer só num take, então perdão até às vezes do número que ser um pouco a voz tremida, é que é impossível a gente não ter uma emoção quando a gente fala disso, né? Mas eu queria agradecer a não só o Seu Osmar, que infelizmente nos deixou, como a Amanda também, que nos deixou, e todo mundo que passou pelo Recomeçar, que está aqui no Recomeçar, porque ele e o Léo começaram com a ideia, né? E a gente dá vida a isso e foi construindo algo que é muito maior que a gente. Então, sim, isso é uma homenagem para os que se foram, né? Trazendo a Amanda, mas também para os que estão aqui, que contribuem para um mundo melhor. Mas é isso, pessoal. Até o próximo mês. Muito bom, Sabrina. Agora vamos ouvir o nosso colega Senna Ricarte. O Senna, como vocês sabem, ele é o responsável pela área de tecnologia, parcerias institucionais, entre outras atividades dentro do Instituto. Fala aí, Senna. É isso aí, Joel. Nesse mês de outubro a gente teve uma passagem bem importante, né? A gente foi apresentar na reunião mensal do CMA, o aplicativo, explicar como funciona, quais são os objetivos, e a gente também começou a desenvolver o nosso novo sistema de cadastro e acompanhamento, mas isso a gente vai trazer mais novidades aí em 2026. E, cara, falar do nosso velho Osmar, quando eu cheguei no Recomeçar, seu Osmar meio que foi o cara que me apresentou como surgiram as primeiras conversas com o Léo, como foi que nasceu as ideias, sem contar das próprias histórias de vida pessoal, né? Eu acho até que a minha primeira semana no Recomeçar, o maior tempo foi ouvindo as histórias do seu Osmar, e aos poucos foi criando uma admiração, respeito por toda a história de vida dele, por toda a sabedoria. O seu Osmar era um homem muito sábio. E eu fui acompanhando de perto lá na casa,
na casa do egresso onde a gente tinha a nossa operação de Poá. Como o seu Osmar lidava no dia a dia, tanto com os egressos que chegavam para ser atendido, quanto com a equipe, na transição de equipe, que era a entrada e saída de pessoas do time. O seu Osmar era meio que o cara também que apresentava, que levava o conhecimento do que era o Recomeçar para aquelas pessoas, assim como ele fez comigo. E tem várias histórias do seu Osmar, assim, de viagem juntos, de eventos juntos. Acho que uma das mais marcantes para mim foi a nossa viagem lá para Tiradentes e São João del Rei, na visita da PAC, seu Osmar sendo aplaudido de pé por todo mundo que estava presente ali naquele evento, se emocionando, mas tendo também o reconhecimento merecido pela história dele. E foi uma viagem onde a gente, bem cansativo, a gente passou horas viajando de ônibus, depois passamos o dia inteiro no evento lá no Fórum da Manhã, no dia seguinte fomos na PAC, e tem algumas histórias bem engraçadas também, sempre gosto de lembrar para o pessoal. Nós ganhamos um jantar lá, né, dos organizadores do evento, e a gente podia escolher entre dois pratos a gente acabou escolhendo um bife com folhas de repolho e tal, e eu lembro muito bem da cena do seu Osmar quando o garçom, servindo ele por ser o mais velho, servindo ele primeiro, o seu Osmar bateu o olho no prato e falou: cadê o arroz? Eu não como sem o arroz. E só ficou satisfeito quando a porção de arroz chegou. O seu Osmar foi um homem muito importante para o Recomeçar. Na cerimônia de despedida do seu Osmar, eu fiz questão de dar um abraço nas irmãs deles e dele dizer que a gente vai trabalhar para seguir honrando o legado que ele ajudou a construir. E, seu Osmar, onde quer que você esteja, a gente sente muita falta e obrigado por todos os ensinamentos. É isso aí, o Senna sempre nos trazendo novidades nessa área da tecnologia. E agora quem vai falar conosco é a nossa também colega, Karina, a Karina Marques, né, que ela é também a responsável ali por uma área muito importante dentro do Instituto. É a área da educação, que se envolve ali também com projetos. Fala, Karina, vamos lá. Esse mês, esse início de novembro, recebemos uma notícia que não esperávamos. Perdemos o nosso querido Osmar, uma figura importante aqui no projeto e que trouxe ao longo da minha trajetória um grande aprendizado. Para quem não sabe, eu fui a primeira técnica assistente social aqui do projeto, assim que nós iniciamos a parceria de financiamento em 2018. E o Recomeçar abraçou, né, todos os egressos e a causa que acontece. E o Osmar foi o meu primeiro atendido, né, como o meu acolhimento... Não. Cancela, faz outra. Pode ir, eu vou de novo. Tá. Olá, nesse mês nós recebemos uma triste notícia. A perca do nosso grande amigo Osmar Feldkoski. Para quem não sabe, eu iniciei aqui no Instituto Recomeçar em 2018 como assistente social e o Osmar, uma figura representativa, foi o meu primeiro atendido. Eu realizei a minha entrevista social com ele e durante as abordagens, no acolhimento que eu realizei, ele com aquele jeito único dele, ranzinza, e ele com aquele jeito único durante o meu atendimento, virou para mim e disse: o que você está me perguntando eu sei, então, porque fui eu que criei todo esse instituto, fui eu que fiz parte. Naquele momento, com aquela troca, nós demos risada juntos, né? Porque eu não sabia nem o que falar para ele, tudo isso era novo, era uma experiência nova que eu estava assumindo no instituto. E até porque o seu Osmar tem uma história de vida bem longa, né? Ele passou mais de 30 anos recluso dentro do sistema penitenciário. E ali naquele momento foi uma surpresa para mim. Desses longos anos para cá, eu aprendi muito sobre a história do seu Osmar. Foi um homem muito resiliente. Eu mais aprendi com ele do que ensinei. E desses últimos tempos para cá, nossa convivência estava mais próxima, porque teve um período que eu fiquei ausente do instituto e retomei o ano passado. E nós tínhamos, né, nossas formas carinhosas de brincar.
Então, ele tá fazendo muita falta para nós. Eu chamava ele com alguns apelidos, chamava ele de zangado, que era o jeito que ele tinha de ser, e nós já estávamos habituados. Ele tá fazendo uma grande falta, né, para todos nós. Era um amigo, né? A gente tomava os cafés da manhã juntos, ele preparava o café da manhã, a gente ria, brincava, falava da vida, enfim. Que fica todo o meu carinho e as recordações de uma grande pessoa que passou por aqui e que vai ficar na memória. Legal ouvir, né, as pessoas responsáveis pelos setores estratégicos do Instituto Recomeçar. Vejam, ao longo do ano, são tantas coisas que acontecem e muitas das ações saem da cabeça dessas pessoas que vocês ouviram aí. E os números são apurados pela Sabrina. Mas agora quem vai falar conosco, quem vai fazer o arremate de tudo isso, é o nosso CEO, fundador, Leonardo Precioso. Fala, Léo. Então, dando continuidade aqui nas ideias aqui, pô, mês aí de outubro aí foi produtivo, né? Parabenizar aí todo o nosso corpo operacional, todo o nosso time aí de operações aí, o pessoal nosso tanto de São Paulo, quanto de Brasília, quanto de Recife, pelos resultados, pelo impacto social, né, gerado aí durante esse período do mês de outubro. Só que a gente já inicia aqui novembro, né, com um impacto muito grande, assim, institucionalmente, né, que foi a perca aí do nosso cofundador aí, o Osmar, né, o Osmar nos deixou aí, né, precocemente aí, né? Já fazia algum tempo que nós do Recomeçar, o time do sócio emocional, dos apoios dos nossos técnicos já vinham acompanhando a situação de saúde do Osmar, com os encaminhamentos, enfim, foi praticamente aí 5 meses aí de muito trabalho, de muito acompanhamento, e infelizmente o Osmar nos deixou, né? Um cara que me ajudou muito no sentido de entender que seria possível a gente dar início num trabalho tão difícil quanto esse, né, de reinserção social com pessoas egressas do sistema carcerário. Um trabalho que a gente olha assim, que a gente mesmo, quanto instituição, sofre um preconceito gigantesco. Sabemos hoje que tem vagas de emprego, tem oportunidades, mas quando a gente ainda fala que são pessoas egressas do sistema carcerário, aquelas oportunidades até surgem, mas ela deixa de ter um plano de carreira para as pessoas, né? As pessoas acabam tendo uma restrição, entende que as pessoas vão trabalhar por um período só dentro do necessário mesmo, mas sem uma perspectiva maior, né? E o Osmar, ele, ajudou muito a entender que isso seria possível, né, através de organizações sociais. Ainda a gente falava muito isso ainda dentro do sistema carcerário, dentro da uma unidade que a gente se encontrava, que é Valparaíso, né, no CPP de Valparaíso. Então a gente ficava trocando várias ideias, como seria importante a nossa entrada dentro de uma organização social, a exemplo do Gerando Falcões, que me deu primeiramente uma oportunidade e consequentemente para o Osmar também. E a partir disso nós começamos a trabalhar dentro das possibilidades da organização social do Gerando Falcões, através do projeto Recomeçar, ser uma porta para que a gente pudesse reinserir as pessoas na sociedade de forma sustentável, através de educação e trabalho, inclusão produtiva mesmo. Então o Osmar, ele foi peça fundamental dentro de todo esse processo assim da minha vida, de acreditar mesmo, até em mim mesmo, que seria possível recomeçar uma trajetória em sociedade e dentro de uma organização social. E assim fizemos. Infelizmente nós não conseguimos ainda, durante esses 10 anos que o Osmar teve junto com a gente, desde o início, né, trazer os resultados de resolver esse problema, mas com certeza o Osmar foi uma pessoa que contribuiu com muitas pessoas aí nesse processo, né? Então marcou, deixou um legado, e nós vamos continuar fazendo, vamos continuar trabalhando para que a gente possa dar seguimento em tudo que a gente tinha idealizado lá atrás e fazer com que a gente consiga encaminhar essas pessoas, né, de uma forma sustentável na sociedade. Fica aqui as nossas lembranças, o nosso carinho com o nosso querido aí amigo, cofundador
Osmar da Silva Fietkoski. Tamo junto. Eu tive uma experiência nefasta na minha vida. Eu fui preso muito jovem ainda, em 1972, fiquei rodando aí igual um peão aí nas cadeias do mundo aí. Né? Quando na oportunidade eu tive o privilégio de conhecer várias autoridades, né? Como uma pessoa que se tornou muito meu amigo, que é o fundador da PAC, que é o Dr. Mário Toponi, Dr. Veronese, que é psiquiatra, Dr. Franz, que vai ser canonizado. E é duro. O Osmar conheceu o Léo no semiaberto de Valparaíso. E quando o Léo, em uma das saidinhas, trouxe essa novidade, a proposta de criar um instituto, um serviço que atendesse egressos e egressos do sistema carcerário, ele foi um dos maiores incentivadores. A história do Sr. Osmar é uma história muito impactante. Uma história que a gente não encontra assim em qualquer lugar. E a gente mexe com um lado que ninguém quer mexer. Esse projeto é importante, não como esse. É importante esse projeto nosso. Tem que ter orgulho. Eu posso não ter participação de nada, eu não quero nada. Eu quero que aconteça o que tem que acontecer. Só.